Minha égua tá prenha, posso suplementar? Olha, se eu fosse fazer um ranking de perguntas, essa seria a campeã. Vocês perguntam muito sobre isso. Segunda, o que eu dou para um cavalo, para o cavalo engordar, para engordar meu cavalo? Ou ele já tem mais de 3 anos e não cresce, doutora, o que eu faço? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maria, médica veterinária da Cavalo Forte, e hoje vim trazer algumas informações importantíssimas para você, proprietário. Então fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas como a suplementação da Cavalo Forte atua no organismo do seu animal. Para isso, eu separei algumas perguntas que você geralmente traz para o nosso time aqui da Cavalo Forte, questionando qual suplementação dá para o seu animal. E eu separei um slide bem facinho para a gente entender melhor tudo isso. Estou abrindo aqui o slide com vocês e as perguntas são as seguintes. Minha égua tá prenha, posso suplementar? Olha, se eu fosse fazer um ranking de perguntas, essa seria a campeã. Vocês perguntam muito sobre isso. Segunda, o que eu dou para um cavalo, para o cavalo engordar, para engordar meu cavalo? Ou ele já tem mais de 3 anos e não cresce, doutora, o que eu faço? Sabe o que você faz? Você dá a linha Premium para o seu animal. Antes de tudo, eu vou contextualizar aqui para vocês porque eu vou falar da linha Premium num geral. E aqui vocês estão vendo que temos 2 potes diferentes na tela. A gente tem a linha Premium e a linha Super Premium. Então primeiro vamos entender qual que é a diferença de uma para outra, beleza? Vamos começar pela linha Premium, que é essa do pote branco com rótulo preto. A linha Premium é uma linha excelente para um cavalo que não tenha um esforço físico muito grande. Que cavalo que é esse? É um cavalo que ele é de lida, um cavalo que ele é de passeio, beleza? Agora a linha Super Premium é uma linha Premium potencializada, ou seja, a fórmula dela é muito mais potente. E aí ela vai servir ali para um cavalo que tem uma exigência física maior ou para um proprietário que quer que seu animal chegue mais rápido em um resultado. Beleza? Então agora vamos aí dar sequência que eu vou falar da linha Premium no geral para você entender como que funciona no organismo do seu animal. Bora lá então! Principais compostos dessa linha Premium. A gente vai ter em destaque a condroitina e a glucosamina, que vão auxiliar na articulação do seu animal, nas articulações do seu animal. Beleza? Doutora, o que é uma articulação? Palavra difícil. Faz assim com o seu braço, ó. Faz assim com o seu cotovelo. Tá vendo por que o seu cotovelo mexe? Porque aqui tem uma articulação. A articulação, ela é responsável por dar um movimento para muitos dos nossos membros e muitos dos membros do seu cavalo. Então, por exemplo, quando ele trota, quando ele faz a marcha ali, quando ele está andando, caminhando, correndo, tudo isso envolve as articulações dele. E é por isso que a gente precisa cuidar tão bem dessas articulações, porque é elas que promovem estabilidade, flexibilidade e movimento para o seu animal. E o que a condroitina e a glucosamina vão fazer? Elas vão promover uma proteção dessas articulações, deixando elas um pouquinho mais fortes, um pouco mais rígidas, mais fortes, mais difíceis de romper, tá? Ou dar algum problema aí por conta de exercício demasiado, por conta de treino. Então é muito importante a gente suplementar com a fórmula Premium, principalmente cavalos que são atletas, tá? Cavalos que são atletas, eles precisam da Super Premium para poder ali proteger essas articulações. Segunda coisa que a gente vai ter, vitaminas e aminoácidos. Por quê? A gente vai aumentar a imunidade desse animal. Doutora, mas esse animal ele já é adulto, ele já tem uma imunidade construída. Mas a gente precisa manter essa imunidade, você concorda? E outra coisa que eu falo para vocês, vamos pensar em um animal que ele é do esporte, tá? Ou até um animal que é de lida. Esse animal ele não é isolado, ele tem contato com outras pessoas e com outros animais também. Que garantia você tem
de que esses outros animais eles também estão saudáveis tanto quanto o seu. Por isso que é importante a gente aumentar a imunidade do nosso animal. Porque com uma imunidade fortalecida, fica muito mais difícil ele pegar alguma doença. E aí, pensando aí em um cavalo que é atleta, se ele fica doente, ele não consegue competir, ele não consegue treinar. Se ele é um cavalo de passeio ou de lida, você não vai conseguir usar esse cavalo se ele ficar doente. Por isso que a gente precisa aumentar a imunidade e isso você consegue com a formulação da nossa linha Premium. Além disso, a gente vai ter também probióticos e prebióticos, que vão auxiliar na absorção dos nutrientes. Que nutrientes são esses? Os nutrientes que a gente tem na fórmula da Premium e da Super Premium, mas também os nutrientes que a gente tem na alimentação do seu cavalo como um todo. Então, se você der silagem para o seu cavalo, se você der ração, feno, capim, qualquer coisa que ele venha a ingerir, ele vai conseguir absorver muito melhor aqueles nutrientes. Temos também a dextrose. O que é dextrose? Palavra difícil, né? A dextrose ela é a fórmula do açúcar, tá? Ela é a fórmula, inclusive, da glicose, C6H12O6. Se você lembra aí da época da sua escola, eu me lembro que minha professora teve que fazer eu decorar essa fórmula. C6H12O6 é a fórmula da glicose, mas também da dextrose. Qual que é a diferença entre as duas? Glicose, geralmente a gente usa essa palavra quando a gente está se referindo a algo biológico. Então, vou fazer um hemograma. Aí você vai ter a taxa da glicose. E a dextrose é mais para formulação de alimento. Então, na nossa fórmula, você vai encontrar lá escrito dextrose, tá? Que é basicamente a glicose, que é a fórmula do açúcar. E ela vai dar para o seu animal a energia necessária para ele conseguir competir, para ele conseguir treinar, para ele conseguir viver no dia a dia dele também, tá bom? E principalmente aquela perguntinha lá que eu falei que é campeã da égua prenha. Por que é tão importante a gente dar essa fórmula para uma égua que tá prenha? Porque a égua que tá prenha, ela tá gastando energia por 2. Eu não sei se você que tá me assistindo aí, você é mãe, ou se você é pai, né? Já passou aí pelo processo de ver sua esposa grávida. Mas todo mundo sabe, é um ditado bem popular, que uma mulher grávida come por 2, tá certo? Gasta energia por 2. E a égua é a mesma coisa. Quando ela tá prenha, ela tá gastando energia por 2, por ela e pelo potro que tá dentro da barriga. Então a gente precisa ofertar bastante energia para ela conseguir se nutrir e também nutrir o bebê que tá ali no ventre dela. E é com essa linha Premium que a gente consegue fazer isso. Além disso, também a gente vai ter o ômega 3, que nas articulações vai promover uma ação anti-inflamatória, principalmente para os animais que usam muito a articulação, como por exemplo, que eu já mencionei para vocês, os animais que são atletas, né? Eles usam muito essa articulação, então naturalmente talvez elas fiquem um pouco inflamadas. E o Super Premium, o ômega 3, ele vai promover essa ação anti-inflamatória para o seu animal, nas articulações dele. E por último, para fechar com chave de ouro, o que a gente vai ter também nessa formulação da Premium? A creatina. E aqui um adendo, tá? A creatina, no caso, ela é extremamente mais potente, 4 vezes mais potente na Super Premium, beleza? O que a creatina vai fazer? O seu animal vai ter um esforço físico. Vamos pensar que o seu animal fez uma cavalgada, ou o seu animal passou o dia trabalhando, ou o seu animal passou o dia treinando, ou teve um esforço físico X. Ele, naturalmente, vai gastar células de energia. Essas células de energia são chamadas de ATP. São as células que naturalmente o organismo dele tem e elas armazenam energia para ele poder gastar durante o dia. Mas é claro que se ele tem um esforço muito grande, um esforço físico muito grande, ele vai gastar mais dessas células. A creatina, ela vai fazer com que essas células se regenerem. Então, ao invés de ficar só perdendo células de energia, ele vai conseguir recuperar e produzir mais células de energia. O que isso vai acometer para o seu cavalo? Ele não vai ficar cansado. Olha só que maravilha, ele vai ficar com aquela energia no 220, super bem, super enérgico, mesmo depois de um dia árduo de trabalho, ou de treino, ou de competição.